Olá, hoje na Torcida vai falar de um esporte que vem chamando a atenção dos brasileiros nos últimos anos. Você sabia que Chapecó tem um time de futebol americano? E a gente também recebe um atleta que vem se destacando nas pistas. O programa está só começando, fique com a gente. E a gente começa falando de atletismo e recebendo aqui o Tailan Ferreira, jovem que vem conquistando resultados importantes, e o treinador Samarone Voos. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no Na Torcida. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais aí sobre a trajetória do Samarone, do Tailan, mas antes, a nossa equipe esteve no Complexo Esportivo Verdão para acompanhar o treino de parte da equipe do atletismo de Chapecó. Roda aí! O atletismo entrou na vida do Tauler há pouco mais de 2 anos. E foi meio por acaso, quando ele e colegas do curso de Educação Física da UNO Chapecó foram convidados a fazer testes para participar dos Jogos Universitários. Tauler se saiu bem, ganhou gosto pela corrida e viu que a modalidade poderia lhe trazer muitos benefícios. O crescimento pessoal desde que eu entrei no atletismo foi fantástico, conheci muitas pessoas. Me sinto muito bem treinando aqui, é um ótimo espaço, a entidade, os amigos que a gente cria aqui. E tenho tido bons resultados durante o meu período de treino e acredito que só tenho a agregar aqui no clube. Com a Daiane foi um pouco diferente. Ela resolveu fazer uma troca, mas se manteve em movimento, dos palcos para a pista. Hoje, Daiane disputa provas de até 10 mil metros. Haja fôlego! Eu era da área da dança e eu comecei a fazer uma preparação física para dança e eu comecei a correr, né? Tive que fazer preparação cardiorrespiratória, comecei a correr. E nisso eu comecei a gostar muito de correr. E o meu pai, ele já foi atleta profissional, então eu tenho uma bagagem genética ali dele e aí teve, né, um incentivo ali também. E um dia eu vim para cá, para a pista, fazer um treino com ele. E nesse treino, um dos treinadores me viu e falou assim, traz ela para fazer um teste, achei interessante. Vim fazer o teste e aí passei e entrei no atletismo, do dia para a noite, basicamente. E a partir disso eu comecei a praticar a modalidade, a gostar e tô aí até hoje. O atletismo reúne as provas de salto, corrida e arremesso. E é aqui no Verdão que os atletas treinam todos os dias, não importa o clima. Hoje, por exemplo, faz sol, mas é um dia frio. Eu tô aqui de blusa de lã, de casaco, mas isso não faz diferença nenhuma para um atleta de alto rendimento. E olha quem a gente encontrou por aqui, o Marquinhos, recordista do arremesso de martelo dos Jogos Abertos e que já foi nosso convidado do programa Na Torcida. Diz aí, Marquinhos, está treinando para qual competição agora? Agora eu estou preparando principalmente para o Troféu Brasil de Atletismo, que vai ocorrer agora final do mês de agosto, início de setembro, em Bragança Paulista, São Paulo, e depois os Jogos Universitários Brasileiros e o Sul-Americano Universitário também. A preparação do atleta, ele tem o trabalho de força na academia ou fora dela, nós temos a parte técnica na pista e também tem o volume de treinamento para ele resistir à prova dele, entendeu? Junto com isso, nós temos, o clube não oferece isso, mas os atletas têm essa concepção e percepção que precisam, eles procuram nutricionista, que alguns deles têm, psicólogo também, nós temos à disposição e eles procuram também por conta própria. Todo esse conjunto é que dá um suporte para encarar emocionalmente e tecnicamente um resultado expressivo nas competições. Seja para um atleta de alto rendimento, como essa galera do atletismo, ou para quem quer se mexer mesmo, se manter em forma, o recadinho da Daiane é super válido. Mas o esporte como prática de saúde, sim, eu recomendo porque o nosso corpo, né, a nossa saúde é o nosso bem-estar maior. Então a gente tem que cuidar dele e o exercício físico faz isso. Promove que você tenha uma vida muito mais longa, uma vida muito mais agradável, com muito mais bem-estar. Então sim, né, por que não praticar esporte? A gente conferiu aí um pouquinho do trabalho, do treino de parte da equipe então de atletismo de Chapecó e hoje a gente vai poder conversar um pouco mais então com o Samarone, treinador, com o Tailan, que é atleta também. Começo perguntando para você então, Tailan, como é que começou a tua história com o atletismo? Então, começou na escola, né? Como a maioria dos jovens aí acontece na cidade.
os jogos escolares, a minha antiga escola me levou para a pista, né? E me apresentou o esporte. Acabei me destacando naquele ano, viajando, participando de um primeiro campeonato estadual. E logo após esse campeonato me interessei pelo esporte e vim atrás de um conselho técnico, né? Vim atrás aí do professor Samarone para continuar o treinamento. Certo. O professor Samarone também já tem uma estrada aí com atletismo aqui em Chapecó. Conta um pouquinho para a gente também, então, do seu trabalho com essa modalidade. Isso, pois é, estamos à frente do clube de atletismo há 20 e poucos anos, não sei exatamente quanto, porém, nem sempre aparece na pista alunos ou atletas prodígios que nem um Taylan, entendeu? Então, na época que apareceu, tinha o talento junto com um bom comportamento, entendeu? E trouxe esse menino até aqui hoje, né? Com resultados expressivos, número 1 do estado e entre os melhores do país hoje. Pois é, o senhor falou aí que nem sempre aparecem meninos como o Taylan. Eu ia perguntar isso mais adiante, mas já vou aproveitar para perguntar agora. O que dá para a gente dizer, então, do Taylan como atleta? Quais são aí as virtudes, o que o senhor enxerga de diferencial nele? Ele tem muitos valores, cara, uma educação ilustre, vem de família já, temos que vangloriar isso. E ele entendeu também qual é os princípios do treinamento, o que precisa ser feito para ter um desempenho futuro interessante. E ele entendeu tudo isso e treino muito árduo. O desempenho hoje em nível, principalmente em nível nacional e internacional, é muito alto na modalidade e veio se destacando. E hoje com resultados expressivos, como vocês veem aí. Pois é, falando dos seus resultados, Taylan, você vem de uma competição importante, né, o brasileiro no interior de São Paulo. Conta pra gente, então, como é que foi lá? Bom, então, primeiro fiquei campeão do estado, né, e já ficamos naquela dúvida, né, será que vamos, será que não vamos, porque é uma viagem meio cara, né, tivemos que investir um pouco. Mas, graças a Deus, conseguimos todos os valores necessários e a minha participação lá eu achei que foi muito boa. Não fiquei nervoso, foi uma competição que consegui dar meu melhor. A semifinal corri bem, depois corri muito melhor na final. Acabei tirando o 3º lugar do Brasil, com corredores muito bons e fiquei muito feliz com o meu resultado. Meu tempo melhorou bastante também, já consigo entrar entre os 5 primeiros do Sul-Americano. E pretendo aí evoluir mais um pouquinho aí a marca. Você falou sobre essa questão do tempo, das suas marcas. Você, o professor, também podem comentar isso. O atleta do atletismo, ele compete com os outros, mas muitas vezes ele está competindo consigo mesmo também, né? Isso. O mais importante hoje é o tempo, né? As marcas que a gente faz, porque é elas que levam a gente para frente no ranking, né? E aí, posteriormente, uma possível Bolsa Atleta e um Bolsa Pódio que possa vir a surgir para ajudar, né? E para chegar lá, professor, como é que faz? Como é que é a rotina aí de treino dessa garotada? Pois é, cara, o processo, quando se trata de um treinamento mais profissional assim, aí o treinamento, não, desculpa a expressão, mas o furo é mais embaixo, né? A gente costuma brincar. Mas é isso mesmo, nós temos treinos diários, tem atletas que treinam 2 períodos por dia, entendeu? Então, e precisa toda uma mudança de comportamento. Não é uma vida normal, tanto o sono quanto a alimentação precisam ser muito regrados e isso limita muito uma pessoa normal para que ela tenha sucesso na preparação, principalmente do treinamento de alto rendimento. Porém, tem seus benefícios lá na frente, como é o caso do Taylan, que hoje garantiu uma bolsa atleta em nível federal, e tem outros objetivos e benefícios que um atleta de alto rendimento, quando está no pódio, ele consegue. Viaja muito, conhece muitas pessoas, e além de garantir, por exemplo, atletas de rendimento hoje nossos, temos a parceria da Uno Chapecó, que é a grande parceira e que nos segura de pé nessa caminhada,
Caso contrário, nessa categoria adulto, nós não teríamos equipe hoje. Eu sempre gosto de deixar claro isso porque é uma realidade. O Tailan ele optou pelo nível superior em escola pública, porém nós temos muitos atletas hoje dentro da Uno Chapecó, que é a nossa parceira que mantém. Nós temos muitas despesas, tanto para viagens, quanto eu desonero um pai e uma mãe se eu tenho uma bolsa de estudo. E isso para nós é fundamental, importância e essencial. Senão nós não manteríamos esse clube, essa instituição, não só trabalhando com esporte e rendimento, porém nós temos outros significados de esporte lá que a gente desenvolve também. Certo. Professor, fala um pouquinho para a gente também sobre o trabalho do clube, né? Que está aí, já tem 20 anos o clube de atletismo. O que dá para se avaliar? O que mudou lá do começo para cá? O que o senhor acha que evoluiu? Nós precisamos vangloriar até antes mesmo de surgir o clube legalmente. Em 2001, através do professor José dos Santos, ele que iniciou a parte burocrática e nós legalizamos o clube. Porém, antes disso, nós temos muitos professores que já trabalhavam. Então, o clube tem mais de 30 anos, na verdade. E a estrutura veio melhorando. Mas para ser ideal mesmo e para dar conta de todos esses significados de esporte dentro da modalidade que nós atingimos lá, que a gente orienta, iniciação esportiva, com inclusão social, projeto Escolas na Pista, que é um projeto bacana, que tem 20 anos, e além do esporte e rendimento, a gente precisa de uma estrutura técnica, uma estrutura administrativa, uma estrutura financeira, para dar conta das viagens e tal. Então, esses professores foram fundamentais lá no começo. E hoje eu estou como responsável técnico e sozinho na modalidade, porém está entrando um concurso público aí, quem sabe que venha trazer 3 profissionais para ajudar na modalidade e aí desafogue um pouquinho. Certo. O senhor falou sobre o projeto Escolas na Pista. Como é que as escolas podem participar? O projeto Escolas na Pista, esse ano em particular, nós não divulgamos muito a agenda pela estrutura que nós temos de pessoal, que eu dependo de professores voluntários, bem como de atletas mais velhos que nos ajudam. A gente larga o treinamento, essa escola, por locomoção própria, vai até o Verdão, dentro da agenda, e nós orientamos várias provas no atletismo durante 2 horas, 2 horas e meia, para mostrar para as crianças um pouco mais sobre a modalidade de atletismo e também oportunizar elas a fazer uma aula diferente. Entendeu? Basicamente é isso. O projeto ele tem tanto tempo porque é um sucesso, professores falam muito bem. Sim. E os alunos, mesmo a modalidade não sendo uma modalidade popular, quando ela é organizada e orientada de uma forma adequada, bacana, recreativa, que é esse o objetivo do atletismo mais pedagógico, nós temos sucesso. Então, só no momento nós não estamos com a agenda lotada. Sim. Até agosto. A partir de agosto ela está aberta ainda. O professor entra em contato com a gente. No momento eu não tenho um telefone comercial lá, porém tem as redes sociais do Clube de Atletismo, tanto Instagram quanto Facebook, que ele pode fazer contato com a gente. Ótimo. Tailan, para a gente encerrar, nosso tempo passou voando, mas queria que você falasse um pouquinho então do que tem pela frente aí, o que você está projetando ainda para esse ano, o que a gente pode esperar do Tailan nas pistas ainda em 2019, 2020? Então, durante o ano ainda a gente tem umas competições bem importantes no estado, né? Eu tenho o meu último ano de Joguinhos Abertos, categoria até 19 anos, que eu estou encerrando esse ano. Eu tenho Jogos Universitários também, que eu vou participar. E os Jogos Abertos de Santa Catarina, que eu pretendo ir para pegar minha primeira medalha nessa competição. Estou visando também um possível recorde aí nos Joguinhos Abertos.
Ótimo, olha, torcida não vai faltar, a gente vai ficar aqui, né, todo mundo torcendo por você. Parabéns pelos teus resultados, parabéns, professor, pelo trabalho à frente aí do Clube de Atletismo, né, vida longa a esse clube e a esse trabalho tão importante para quem sabe a gente ir descobrindo novos Tailãs aí, né, pelas escolas, pelos bairros de Chapecó. E muito obrigada pela presença. Ficamos agradecidos. Valeu. Obrigada, Tailã. Obrigado. Você sabe o que é um quarterback e onde fica a end zone? Depois do intervalo, nosso assunto é futebol americano. A gente já volta. O que podemos chamar de revolução? Aqui na UNO, revolução é viver todo dia um modelo de universidade que leva em conta as pessoas, a diversidade e a comunidade ao redor. É ter orgulho de formar mais de 30 mil profissionais e ver 90% deles atuando no mercado. Revolução é entender que existe vida antes e depois da universidade. É ir além do diploma, na verdade. Revolução é criar o primeiro doutorado da região. É possibilitar o acesso à educação, beneficiando 25 mil pessoas com bolsas de estudo. E isso ainda não é tudo, porque a revolução do conhecimento não é só um momento, é para sempre. UNO Chapecó, a comunidade do conhecimento. E aí, tudo bem? Tô aqui na UNO Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da UNO Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD UNO Chapecó. Aqui você aprende de verdade. Estamos de volta com Na Torcida e está na hora do quadro de medalhas. Com vitória sobre Palmitos, a equipe de vôlei feminino de Chapecó ficou em primeiro lugar na fase microrregional da Olimpíada Estudantil de Santa Catarina e avançou para a fase regional. As disputas ocorreram em União do Oeste. O vôlei de Chapecó irá para a fase regional da Olesc em Xaxim, com 6 equipes disputando vagas para a fase estadual. A Associação de Ginástica Olímpica de Chapecó esteve representada pela ginasta Heloísa Helena Sela e pela técnica Márcia Martins no 34º Torneio Nacional de Ginástica Artística no Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 9 de junho. A ginasta Heloísa, de 9 anos, participou pela primeira vez da competição nacional na categoria pré-infantil iniciante. Dentre 66 atletas, ela ficou na 31ª posição no individual geral. Se classificou em 10º lugar na trave e obteve a 3ª maior nota no salto sobre a mesa. O karateca Wesley Lara, da equipe de karatê de Chapecó, conquistou medalha de ouro na categoria Kumite, adulto acima de 84 quilos, na segunda etapa do Campeonato Estadual de Karatê. Ele participou das competições que aconteceram em Blumenau no sábado, dia 8. No final de semana, a ADEL conquistou resultados importantes. Na categoria Sub-20, o time comandado pelo técnico Márcio Coelho foi até a cidade de Brusque, onde enfrentou o Barateiro Futsal, na primeira partida da semifinal do Catarinense de Futsal Feminino Sub-20, e venceu por 4-0. Agora as meninas de Chapecó jogam em casa, no jogo de volta com a vantagem do empate no tempo normal, para garantirem uma vaga na final. Agora o assunto é um esporte que surgiu no século XIX da junção do futebol europeu e do rugby. Nós estamos falando do futebol americano. Nos últimos anos, a modalidade vem chamando a atenção no cenário do esporte nacional. E há 2 anos chegou em Chapecó. Aqui com a gente estão o Giovanni Caus, vice-presidente da equipe e coordenador de defesa. E recebemos também o coordenador de ataque e atleta Jean do Prato. Sejam bem-vindos, meninos. É um prazer tê-los aqui com a gente.
Giovanni, me conta como é que surgiu a história de criar um time de futebol americano em Chapecó. De onde veio esse desejo? Como é que ele se concretizou? Tudo surgiu em 2017, na metade do ano, quando alguns amigos assim decidiram começar a praticar o esporte, né? No início mais para brincar e tal, porque tinha esse interesse em comum, mas do nada pensaram assim, não, vamos fazer o esporte crescer aqui em Chapecó, né? Aí foi começado a divulgar em rede social e tal. Do nada, assim, em questão de um mês, a gente estava já com umas 15, 16 pessoas em campo. Onde saiu 3 pessoas, já estavam 5, 6 vezes mais. E de assim, então, em diante, de um ano após isso, a gente já estava com o time praticamente pronto para pensar já em realizar jogos, já com todos os equipamentos. Então, assim, é uma evolução tremenda. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Agora, para quem não está muito acostumado, não conhece muito bem o esporte, que vem se popularizando assim, né, ao longo dos anos aqui no Brasil e também aqui na cidade, mas ele tem algumas diferenças aí em relação ao nosso futebol, por exemplo, né? Basicamente, se a gente fosse explicar assim, como é que funciona uma partida de futebol americano, quais são as posições, não sei qual de vocês dois quer explicar essa parte pra gente. Bom, o futebol americano ele não é parecido com o futebol que a gente chama de soccer, né? Não é nenhuma picuinha entre os dois esportes, mas enfim, o futebol americano ele também tem 11 atletas, né? E tem o time de defesa e o time de ataque. E o time de especialistas, são 3 times então, e o time de especialistas ainda se divide em mais 3 times. O time de ataque, então, é o time em que vai conquistar jardas para fazer a pontuação, né? Então você tem 4 jogadas para você conquistar 10 jardas. Se você não conseguiu conquistar as 10 jardas, você vai ter que devolver a bola para o outro time. O time de defesa é aquele que é comprometido a não deixar o time de ataque conquistar jardas. Esse é o time de defesa e ele é dividido também em posições, assim como o time de ataque. Já o time de especialistas, ele é bem complicado porque são 3 times. O time de punt, o time de retorno de punt, o time de kick-off, que se assemelha com o time de retorno de kick-off. Então, são várias posições também. Se a gente fosse fazer uma analogia, né, ao futebol, a gente teria os atacantes, né? Atacante, meio-campo, defesa, que é o... Eu me fugiu o nome, o zagueiro. Certo. No futebol americano, os zagueiros são os da linha defensiva, todos os defensores. Do ataque, a gente teria o meio-campo, que seria o quarterback, se fosse fazer uma analogia bem barata aqui, né? Certo. E teríamos também os receivers, que são os responsáveis por receber a bola e conquistar jardas. E ainda as linhas, tanto da linha de defesa como a linha de ofensiva, que são chamadas de DLs e OLs, que estão ali para proteger o QB e o DL para sacar o QB, derrubar o QB. Essa seria mais ou menos uma analogia. Basicamente. Você já respondeu aí o que é o quarterback. Agora a end zone, para quem não sabe, onde fica, o que é a end zone? Bom, a end zone seria o final do campo, né? A pontuação do futebol americano, ela pode ser dada de 2 maneiras. Através de um chute, que é dado, vamos supor, o gol no futebol, né? Que é feito no futebol americano, e também por jardas terrestres, né? Ou jardas aéreas, que é por lançamento ou por corrida. A partir do momento que o jogador cruza a linha da end zone, ele acaba fazendo um touchdown, ou seja, acaba fazendo 6 pontos. Certo. Uma época atrás, se voltássemos na história, né? Se você invadisse a end zone inimiga com a bola, ele não valeria nada. Valeria um chute e esse chute valeria a pontuação. Hoje já é diferente. Hoje você invade a end zone inimiga, tem a red zone e a end zone. A red zone seria a linha vermelha, a zona vermelha. Quer dizer que o time que está defendendo está com as costas na parede. Ou eles travam ali ou eles perdem pontuação. Quando eles ultrapassam a red zone, eles estão na end zone, que é o final do campo.
e aí sim você entra e você pontua. Essa pontuação é chamada touchdown, 6 pontos. Olha só, é um esporte realmente com regras bem diferentes que vem caindo no agrado aí, no gosto dos brasileiros. Tanto é que foi muito rápida a evolução do clube, do time de vocês. E a partir daí, vocês já conseguiram se organizar para participar de campeonatos, ligas? Como é que está sendo esse trabalho? O nosso maior problema de participar esse ano é na questão de equipamentos, né? Os equipamentos são um pouco caros e tal, e o nosso time ele não tem um certo ganho financeiro tão alto para poder estar comprando esse equipamento para todos os atletas. A partir do ano que vem a gente já pretende estar participando aí, então de campeonato estadual, né? E quem sabe avançando um pouquinho mais, mas a gente está em muita preparação agora, a gente está com um contrato com um técnico que já tem 6 anos de experiência dentro do futebol americano, né? A gente então está com toda a diretoria está trabalhando muito, então para estar trazendo então novos atletas para a equipe, né? Que já tem então experiência em outras equipes, e também a gente tá trabalhando então atrás dos campos, né? Fora dos campos, com marketing, com assessoria em imprensa, enfim. A gente em 2 anos transformou o time que era 3 amigos lançando bola em algo profissional mesmo. Hoje, quantos atletas vocês têm? A gente está com uma média de 40, 42 atletas ativos. É, bastante gente. A participação desse pessoal é bem efetiva, assim, nos treinos? O pessoal é envolvido mesmo? Sim, a gente tem uma cobrança de treinos, né? Tanto ao meio da semana, quanto aos sábados, que é o nosso treino em conjunto, né? Os 40 atletas treinam junto, todos os sábados, às 4 horas, né? E tem mais os treinos no meio da semana, que a gente tem a cobrança também, tem uma planilha de treinamento para eles, né? E é bem cobrado isso. Então, praticamente, eles têm todos que fazem o planejamento correto, ele tem um desempenho muito, muito grande. Fora treino em academia, né? Que é importantíssimo os treinos de academia. Hoje, se nós fôssemos falar de futebol americano sem a presença de um atleta na academia, eu acho que seria quase impossível, porque as qualidades são bem disparelhas. Não tem como tu colocar, por exemplo, um atleta que faz academia, treinar com um atleta que não faz academia. É bem disparelho, e é bem complicado isso. Tem alguma característica, algum biotipo específico para ser atleta de futebol americano? Quem está vendo agora se interessou, de repente, tem que ser alto, tem que ser forte, ou não? Isso não é decisivo para o desempenho do atleta na modalidade? Sim. Acho que para cada posição você tem um tipo específico de pessoa, ou um estereótipo de pessoa, né? Estereótipo é um pouco complicado dizer, mas enfim... na defesa, a gente costuma colocar caras não tão altos, mas rápidos e com força, para justamente taclear o inimigo, bater no inimigo, derrubar o inimigo. Os receivers são geralmente altos, não têm um porte físico tão forte, mas são magros, mas têm uma rapidez imensa e uma facilidade de fazer o catch, né, fazer a recepção. Os running backs, que são os corredores que sempre ficam junto com os quarterbacks, são geralmente baixos, mas ágeis, muito ágeis. Os safeties também são mais ou menos parecidos com os receivers, só que mais ágeis na hora de pensar, na hora de ler a jogada. As duas linhas, né, a DL e a OL, são dos gordinhos. Inclusive a gente está procurando gordinhos, por favor. Embora eles sejam gordinhos, não quer dizer que eles não sejam ágeis, não quer dizer que eles sejam lentos. Essa é a nossa ideia que a gente está procurando, que o pessoal que se interesse, não vão lá achando que o esporte é democrático, é para todo mundo, que não é. É para todo tipo de pessoa, mas que tenha interesse e que se adapte àquele jogo. Se você for lá
com uma característica baixa e ágil, por exemplo, você vai poder jogar de running back, mas não necessariamente você vai jogar de running back. Certo, entendi. Agora vocês já atuaram por outras equipes também, tiveram oportunidade de disputar campeonato gaúcho de futebol americano, que é um campeonato já muito consolidado, né? Como é que foi essa experiência? O que acrescentou para vocês aí na trajetória? Bom, esse ano aqui a gente acabou indo jogar o Campeonato Gaúcho para o time de Erechim, o Erechim Coroados, né? A partir de um empréstimo da equipe do Chapecó Badgers diretamente para lá. Por que isso? Porque como a nossa equipe ainda não participou de campeonatos ou algo do tipo, né? Geralmente participa de amistosos e tal, a gente acaba enviando alguns atletas, né, que têm destaque, para então trazer mais experiência e tá então atuando como uma pessoa que impõe mais respeito, que os outros atletas olham e se inspiram neles, né? Então já são atletas mais selecionados e que praticamente os atletas que saíram daqui se destacaram nas outras equipes, se destacaram nos outros campeonatos. Então é sinal de que toda a nossa preparação às vezes acaba sendo superior à preparação dos que já participam de campeonatos, né? Olha só, vocês têm um desafio agora no dia 22, é isso? Que, especialmente para você, Jean, vai ser um desafio diferente, especial, né? Um reencontro aí, é isso? Vou poder ver a maioria dos meus colegas que eu joguei lá em Juí Drones, com o Juí Drones, né? Eu joguei com algumas pessoas que a gente já está tentando trazer para cá, para a gente agregar experiência, que é o Felipe Zarte, o Gabriel Oliveira, que são posições diferentes. O Gabriel Oliveira joga de wide receiver, que é a minha posição, e o Felipe Zarte joga de linebacker, os dois estavam no top 5 jogadores de futebol americano do Rio Grande do Sul. Então, a época que eu fui para lá, que eu conheci o pessoal, foi extremamente gratificante, foi uma experiência ímpar. E agora, voltando para lá, vai ser uma alegria imensa rever o técnico também, o head coach, que é muito, muito gente fina, não tem como não dar errado. Ai, que bom. Então, para a gente encerrar, o que a gente pode projetar e esperar aí da Chapecó Badgers para o próximo ano, enfim, para daqui para frente? Então, o time só tem a crescer, está com um crescimento espetacular. Os times do país, todas as equipes olham para a gente e falam, nossa, como vocês cresceram tão rápido, né? Porque são 2 anos que em outras equipes demoram até 8 anos para fazer o que a gente fez em 2 anos. Então, pode estar esperando aí muitas conquistas, pode estar esperando a gente estar participando de campeonatos, né? E talvez trazer aí uma conquista aí para Chapecó e então, incentivando todos na prática de esporte dentro do nosso município. Certo. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Desejo aí sucesso ao time, que ganhe cada vez mais visibilidade, porque é mais um esporte a divulgar o nome da cidade, né? E quanto mais longe vocês forem, mais Chapecó vai ficar conhecida também por mais uma modalidade esportiva. Obrigada pela presença. Sucesso para vocês. Muito obrigado, a gente que agradece. Na Torcida está terminando, você pode rever esse programa ao longo da semana aqui no canal 15 da NET e acompanhar também pelas nossas mídias sociais. Quinta que vem a gente está de volta, até lá!